Você está tentando emagrecer, está fazendo vários tipos de dieta, está indo para a academia e não está conseguindo ter resultados? Eu sou o Daniel Amorim, cofundador do Instituto do Treino, e hoje eu vou ensinar para você como emagrecer de forma eficiente e com saúde. Pessoal, antes de eu falar para vocês aqui estratégias de como emagrecer, como fazer para emagrecer, eu vou falar para vocês como é que o organismo cria mecanismos para engordar. E isso é potencializado através de uma atitude que muitas pessoas tomam, que é de emagrecer por conta própria. A clássica estratégia para emagrecer por conta própria é aquela de fechar a boca e cair em exercícios aeróbicos ou aí na aula de ginástica, aquela aula de ginástica muito movimentada, ou então quem mora na praia fazer longas caminhadas de uma forma mais acelerada, sem um controle às vezes de frequência cardíaca. Talvez hoje as pessoas utilizem aqueles aplicativos, né, que vêm nos smartwatches, né, mas não é nenhum tipo de programa com orientação profissional. E então, geralmente acontece o quê? Você consegue até, com uma redução calórica e um aumento de atividade, cortando alimentos com alto índice glicêmico, por exemplo, as pessoas passam a cortar sorvetes, bolachas recheadas, pizzas, né? Porque são alimentos com índice glicêmico elevado. O que isso promove? Uma liberação excessiva de insulina. O que a insulina faz? Ele é um hormônio altamente anabólico. Tá? Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas a insulina é talvez o hormônio mais anabólico que nós temos. Ele tem a capacidade de anabolizar, crescer o tecido adiposo também. Então é assim que as pessoas engordam. Então, elas cortam esses tipos de alimento, passam a se movimentar mais, atividades com um certo grau de intensidade todos os dias, sem uma orientação profissional. E após um período, geralmente assim de 6 meses, as pessoas conseguem perder muito peso a depender da disciplina que elas possuem. Porém, é aí que mora o perigo. Quando você toma essa atitude de atacar o tecido adiposo, atacar a gordura, utilizar a gordura como substrato energético principal, o seu corpo entende que aquele tecido está sendo atacado, não era para sair dali, porque o seu corpo estoca energia para uma provável ameaça que você possa ter, um inverno rigoroso, algo do tipo. Então ele armazena, ele estoca energia, ele busca esse estoque de energia com o intuito de manter você vivo. E como você pegou, fez e depletou, utilizou ele diretamente ao longo desse tempo, beleza, você vai emagrecendo, perde muito peso, as pessoas te elogiam, nossa, você emagreceu pra caramba, né? Só que ao longo dessa jornada, o seu organismo passa a alterar as funções biológicas para gerar uma capacidade maior do que antes de você armazenar mais gordura. E ao final desse processo, depois de uns 6 meses, eu digo 6 meses porque muitos estudos que mostram ali grandes perdas de peso, na casa de 18 quilos, por exemplo, são baseados nessa quantidade de tempo, né? 6 meses. E nesse momento, existe uma queda na taxa metabólica de repouso. O que é isso, taxa metabólica de repouso? É a quantidade de energia que seu organismo gasta por dia. Quando você começou lá o processo, por exemplo, vou dar um número aqui fictício, o seu corpo utilizava 2.000 calorias por dia. Você entrou no processo de perda de peso, fechando a boca e fazendo muito exercício cardio, e aí depois de 6 meses você perdeu lá, 15, 18 quilos, uma quantidade absurda de peso. Mas a sua TMR caiu. Vamos supor que ela tenha caído para 1.800 calorias por dia. Aí, a partir desse momento, você não consegue manter uma dieta restritiva dessa para sempre. Você se anima porque emagreceu, e aí você, o quê? Relaxa. Porque essa estratégia de restringir muito a alimentação faz você aumenta a sua vontade, a compulsão por doces, ela aumenta muito. E isso é um dos reflexos que o corpo já tem instalado esse mecanismo de reganho de peso. Aí a pessoa relaxa, volta a comer tudo de novo. O que acontece depois de mais ou menos uns 4, 5, 6 meses? Eu estou falando assim 6 meses só para dar um exemplo, pessoal, mas o desenho é esse. Depois desse período provável aí de 6 meses, a pessoa ela volta a engordar e pior, ela engorda mais do que antes. Vamos supor que ela começou o processo com 80, caiu lá para 62 quilos e nesse reganho de peso ela foi para 84. Então ela engordou mais, ela potencializou
a capacidade de armazenar gordura, porque você agrediu fortemente aquele tecido gorduroso. Quem faz musculação, o que está fazendo? Está agredindo o tecido muscular. Eu vou lá, pego o peso, realizo contrações fortes, essas contrações são contra uma carga, esse movimento ele gera rompimento, destruição das estruturas proteicas do seu músculo e também a sucessiva quantidade de repetições consome o combustível celular, que é o glicogênio muscular. O que é o glicogênio muscular? Ele é a forma como o carboidrato que você come do arroz, do pão, né, dos alimentos mais ricos em carboidratos, dentro do seu músculo. Então o nome do carboidrato dentro do músculo é glicogênio. Então quando eu falar em glicogênio, eu estou falando da energia. Então você está lá fazendo exercício, você está gastando aquele glicogênio. Então o seu corpo está detectando que algum elemento dentro do teu tecido muscular está sendo agredido. As estruturas de proteína que estão sendo rompidas pela carga, pela tensão gerada pelo treino e pela depressão, o esgotamento, a diminuição dos estoques de glicogênio. E aí, como é que o corpo responde? Ao longo dos dias de descanso e dos sucessivos treinos, né? Porque o crescimento muscular depende do estímulo e de recuperação. Estímulo e recuperação. Quando recupera, o seu músculo está um pouquinho melhor do que da última sessão. E é por isso que sucessivamente você vai treinando e ele vai evoluindo cada vez mais. Eu não estou me detalhando aqui se em algum momento vai ter que descansar ou não. É só um exemplo bem simples para vocês entenderem. Se eu depleto glicogênio, o meu corpo supercompensa glicogênio, supercompensar é o mecanismo que o corpo utiliza para poder restocar aquele glicogênio e colocar um pouquinho mais do que antes para se defender daquela agressão, porque ele se fortalece. É o exemplo dos 3 porquinhos e do lobo mau. Como é que funciona? Vamos imaginar que a casa seja o músculo, tá? Lembrando que a gente está falando de emagrecimento, mas eu quero explicar para vocês como é que o corpo gera mecanismos de defesa, né? Porque a pessoa foi lá, agrediu a gordura, certo? E o corpo foi lá e reengordou ela de novo. Eu estou querendo mostrar para vocês que isso acontece também com a massa muscular. Então, para ilustrar de uma maneira até um tanto engraçada, eu gosto de contar a história dos 3 porquinhos. Então vamos lá. A casa é o músculo, tá? Os 3 porquinhos representam ali os mecanismos de anabolismo do seu corpo. E o lobo mau é o treino. O que acontece? Os 3 porquinhos tinham lá a casa de palha. O lobo mau vai lá, assopra a casa, destrói a casa. O que os 3 porquinhos vão fazer? Vão reconstruir a casa. Só que eles vão reconstruir a casa o quê? Com palha de novo? Eles vão lá reconstruir a casa de madeira. Então ficou mais forte, a madeira é mais forte que a palha. Legal. Aí veio o lobo mau de novo, veio uma nova sessão de treino, tá entendendo aí a situação? Eles vão lá, o lobo mau vai lá, assopra, destrói a casa de madeira, os porquinhos, mais uma vez aborrecidos, vão lá com insistência e constroem a casa de pedra. Então o que acontece? O mecanismo de destruição, o lobo mau foi e os 3 porquinhos foram lá e reconstruíram cada vez mais forte. É assim que acontece no seu corpo com o treinamento, no caso da musculação. E é assim que acontece com o seu corpo se você tenta emagrecer agredindo diretamente o tecido adiposo, que é o tecido onde a gordura está armazenada. Então, pessoal, toda essa história que eu contei aí dos 3 porquinhos e da moça que foi lá, ou você, rapaz, que decidiu cortar ali a alimentação, foi para ilustrar, para vocês entenderem que o seu corpo, ele não pensa do jeito que você quer, ele não quer ficar bonitinho, saradinho. Ele apenas luta para sobreviver. Uma das máximas que é clássica, essa é clássica, né? Clássica explicação qual motiva a musculação emagrece, de que quanto maior a massa muscular, maior é o gasto calórico, e é isso que explica o emagrecimento. Eu tenho uma triste notícia para quem acredita nisso, tá? Um estudo de Elia, lá em 1992, ele analisou a capacidade de consumo calórico, a contribuição no gasto calórico diário de diversos tecidos do seu corpo, inclusive o muscular. Eu vou resumir aqui, de todos os sujeitos pesquisados dentro do estudo, analisados, eles tinham em média uma massa muscular ali de 26 quilos. Cada quilo de músculo das pessoas, de uma forma geral, que o estudo já comprovou isso, gasta, pasme agora, míseras 13 calorias ao dia. Isso já até falei em outro vídeo. Pensa bem comigo.
Se você começar a fazer musculação, por exemplo, e você entrar num programa de ganho de massa muscular, acreditando que o aumento da massa muscular vai fazer você emagrecer, né, achando que é isso que vai fazer, digamos que você, num período de 5 meses, você ganhe 4 quilos de massa muscular. Você aumentou a sua taxa metabólica de repouso, né, o gasto calórico diário, em 52 calorias, é isso? Pelo tamanho se você for contar só com o tamanho da massa muscular, você está gastando 52 calorias a mais. E olha que ganhar 4 quilos de massa muscular não é fácil. Se uma pessoa que você conhece olha e você está com 4 quilos a mais de massa muscular no corpo, ela vai dizer, caramba, você tá mais forte, dá para notar um ganho de 4 quilos. Então, pessoal, aumento de massa muscular, o tamanho da massa muscular não responde emagrecimento na musculação. Agora, para encerrar de vez esse assunto de tamanho de massa muscular, que olha, dói o meu coração. É para pregar, é para colocar aquele último prego no caixão e fechar esse assunto. Tem um estudo aqui que eu tenho, eu estou pegando aqui, eu estou olhando ele, porque tem uns números bem interessantes, que faz muita lógica, e vocês vão ver que isso aqui vai sacramentar de vez. É um estudo do Randy Brenner, né? Ele utilizou aí um grupo de pessoas que realizaram uma dieta hipocalórica de 800 calorias. Então o que ele fez? Ele utilizou um grupo de pessoas que fez cardio e dieta de hipocalórica, e um outro grupo de pessoas fez musculação e dieta de 800 calorias. Ambos fizeram dieta de 800 calorias. É uma quantidade bem reduzida de energia. E o que aconteceu ao final de 12 semanas? A galera que fez cardio perdeu 4,1 quilos de massa muscular e 12,8 quilos de gordura. Perdeu peso pra caramba. A taxa metabólica, que é o gasto calórico diário, reduziu. Aí você vai falar, tá vendo, Daniel? Foi por causa da massa muscular. Eu nem vou entrar no mérito do cálculo aqui, tá? Que alguém já deve ter feito conta rápida. Agora, olha só o que aconteceu com um grupo que fez musculação, né? Só musculação, fez dieta de 800 calorias. Eles perderam 14,5 kg de gordura e perderam massa muscular. Não foi estatisticamente não, foi só 800 gramas. Aí você pensa, né, quem ainda defende, quem ainda acredita que quanto menos massa muscular, menos gasto calórico, eles perderam 800. Então, eles deveriam perder um pouquinho, né? O que aconteceu? A TMR deles, o gasto calórico deles antes de começar o estudo, era de 1.737 calorias. Perderam 800 gramas de massa muscular, e aí? Caiu o metabolismo deles? Não, passou para 1.800. Ué, perdeu massa muscular e o consumo calórico diário subiu 63 calorias? Subiu pouco, mas subiu. Então, peraí. O que realmente responde emagrecimento na musculação? É por isso que em alguns grupos de pessoas, principalmente quem tem obesidades com graus mais elevados, como obesidade grau 2 e 3, não precisa ficar preocupado com essa questão de eu não posso perder a massa muscular. Quem está nesse grau de obesidade precisa perder peso absoluto. Então, seja com treinamento intervalado, aeróbico ou com programas específicos na musculação, o importante também com o acompanhamento de dieta, é importante essa pessoa enxugar, está no guideline, nas orientações do American College of Sport Medicine. Essa pessoa precisa sair desse grau de obesidade. Com o acompanhamento de um personal trainer, ele sabe que vai haver, em certo momento, a diminuição da taxa metabólica de repouso. E por saber desse momento, ele vai encaixar, vai modificar o tipo de treinamento desse aluno para que ele não tenha o efeito rebote. Você precisa gerar um ambiente altamente estressor. O treinamento de musculação voltado para o emagrecimento, ele pode até ser parecido do treino focado em hipertrofia. Então agora eu vou falar para você qual que é o tipo de treino ideal que causa mecanismos reais de emagrecimento sem o efeito rebote utilizando a musculação. Puelman, um autor, um estudioso lá de 1989, já dizia que o treino de musculação ele causa emagrecimento devido à liberação de hormônios capazes de acelerar o metabolismo, no caso T3 e T4, né, a levotiroxina sódica e a triodotironina, e também hormônios como, por exemplo, a adrenalina, que é um hormônio lipolítico, que é capaz de diminuir o tecido adiposo. Só que assim,
Existe aquela velha máxima de que basta você fazer um treino de hipertrofia e fazer uma dieta, mudar os hábitos alimentares que você já vai conseguir emagrecer. Até certo ponto isso não é mentira. Se você realmente não exercia nenhum tipo de atividade e você passa a entrar num programa de treinamento para hipertrofia e altera os seus hábitos alimentares, isso vai gerar principalmente um aumento da massa muscular e uma redução, sim, do tecido adiposo. Porque pensa bem comigo, você não fazia nada e de repente você passa a fazer um treino de hipertrofia e reduz aí a quantidade de alimentos, de tipos de alimentos não adequados para o emagrecimento, você vai conseguir sim, de certa forma, reduzir o seu tecido adiposo. Agora, é a melhor estratégia, é a estratégia que mais faz reduzir o tecido adiposo, que mais contribui com o emagrecimento? Não é. Existem outras estratégias dentro da musculação que conseguem gerar mecanismos fisiológicos para que o seu corpo passe a consumir mais gordura, inclusive quando você está no estado de repouso. Você já deve ter ouvido falar ou já deve ter observado as pessoas realizarem treinos com um tipo de série da metodologia Drop Set ou B-Sets ou Rest Pauses. Se você nunca ouviu falar, são tipos de séries que, por exemplo, você está fazendo lá um supino na máquina, você faz ali 10 repetições máximas, você chega na 10ª repetição, você não consegue você não consegue fazer a 11ª. Você vai lá, você reduz ali uma percentual que gira em torno de 20 a 40% de carga, você reduz a carga, você parte e começa a fazer os movimentos sem descanso e você vai até o seu músculo esgotar. Esse tipo de série, ele é uma estratégia, é um tipo de metodologia muito boa para o emagrecimento. Por quê? Existe uma molécula dentro do seu músculo, ATP. O ATP é uma molécula de energia, ela participa na produção de energia dentro da sua célula muscular. E conforme você vai ali sucessivamente realizando as repetições contra a carga, essa molécula ela vai sendo quebrada, ela vai sendo degradada. E aí, por que ATP? Esse T do meio é de tri. Então, olha só, adenosina trifosfato, ela é quebrada, ela vai a difosfato. E aí, como essa série ela continua fazendo você gastar energia, porque você não para, você continua, você não dá descanso para o seu músculo, ela continua sendo degradada, ela vai de ADP a AMP. Sacou? M-mono, adenosina monofosfato. E com a continuação do estresse muscular, você chega, e olha, é um estresse mesmo, que você fica bem cansado. E aí essa molécula continua sendo estressada e ela acumula uma molécula de AMPK. Aí é que vem o processo de emagrecimento. Essa quantidade alta de AMPK, ela gera a produção de um hormônio lipase sensível. O que acontece? A quantidade de hormônios lipolíticos, como a adrenalina, também ela aumenta muito. E essa concentração alta de hormônios que quebram a gordura, elas fazem o quê? Elas quebram a gordura lá do tecido adiposo, ele libera essa gordura, né, esse ácido triacilglicerol, que é o nome da gordura, e ela viaja na corrente sanguínea, e aonde que essa gordura ela é queimada, que as pessoas falam em queimar gordura, ela é oxidada na realidade, né? Dentro do músculo, mas dentro do músculo aonde? Dentro de uma danada, de uma organela. Vocês se lembram lá da aula de biologia da tia Sônia, a tal da mitocôndria? Acho que você já ouviu falar, né? A mitocôndria é uma organela onde a gordura é direcionada e é lá onde ela finalmente é oxidada. Então, o que acontece? Se você realiza um programa de treinamento voltado para o emagrecimento e sequencialmente, né, em períodos que contenham o estímulo, que é o treino, você respeita o descanso, que é a recuperação, que é a adaptação do seu organismo, você vai lá e dispara mais um estímulo desse tipo, de uma forma organizada e planejada, você está configurando o seu músculo, o seu organismo a aumentar o consumo de gordura, inclusive quando você está em repouso, porque o seu corpo está utilizando toda a energia possível para reparar o grave dano que ele está sofrendo no tecido muscular, nas estruturas proteicas, na grande depressão de glicogênio, e a utilização de gordura como energia para ajudar nesse reparo é necessário. Então aí você não vai ter o efeito rebote, porque o que o seu corpo está socorrendo, a detecção do maior perigo, de maior risco,
é no ataque ao seu músculo e não no tecido adiposo, como foi feito naquela pessoa que vai lá e faz aquele aeróbico que usa diretamente o tecido adiposo apenas. Então o organismo só detecta que está sendo agredido o tecido adiposo. Então ele vai supercompensar o que, no caso, que a gente já falou do efeito sanfona, o reganho de gordura. Então, através de um programa de treinamento realmente focado para emagrecimento na musculação, vai gerar um resultado de emagrecimento muito mais duradouro. É lógico, se você parar de treinar e realmente chutar o balde, você vai voltar a engordar, só que vai ser mais difícil, né, você engordar depois de sair de um programa de treinamento desse. A ideia é que você não pare, a ideia é que você mantenha os hábitos saudáveis e continue aí sempre regulando e controlando, lógico, com o auxílio de um personal trainer, o seu programa de treinamento para que você sempre se mantenha saudável. Com o treinamento aeróbico é a mesma coisa, ele vai passar pelo mesmo processo, você vai avaliar a sua capacidade de consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo, né? Isso num programa de treinamento bastante sério. E os treinos que melhor resultam no emagrecimento são os intervalados de alta intensidade, que estão muito difundidos. Os HIITs. Existem várias formas de fazer HIIT. São tiros de alta intensidade, tiros curtos, que variam de 20 segundos a 1 minuto. Então, um tiro curto é considerado 20 segundos até 1 minuto. Com intervalos também que podem variar de 10 segundos de descanso até 4 minutos de descanso. Existem diversos protocolos de treinamento HIIT, tá? E eles têm o objetivo de propor a mesma situação fisiológica, ocasionar a liberação de hormônios capazes de realizar todo esse processo que eu disse sobre a quebra da gordura, o direcionamento da gordura para o tecido muscular e ser consumido na mitocôndria. É a mesma coisa. E repito, não é para você sair por aí fazendo tiro até morrer. Você precisa procurar um profissional para que esse treinamento seja devidamente direcionado. E como eu já disse em outros vídeos, inclusive de hipertrofia, que tem algum canto aqui da tela, você tem que se sustentar pelos 3 pilares. Vale a mesma coisa para quem quer ganhar massa muscular. Você também que quer emagrecer, que é a qualidade de sono, a qualidade do treino e a qualidade da sua alimentação. Então, não cai nessa de dieta milagrosa, dieta do chá, dieta da bolacha, dieta do que for. Você precisa respeitar um programa de treinamento de dieta direcionado para você, para que você tenha ótimos resultados e com segurança. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com o emagrecimento.